Olá! Sejam todos bem-vindos à 10ª edição do Festival Literário Afli Araxá, Festival Literário de Araxá. Eu quero já de cara agradecer o convite, parabenizar toda a equipe de produção. A programação do festival está incrível e você pode acessar lá no site fliaraxá.com.br. Aproveito para agradecer a todos vocês que chegaram, estão nos assistindo, nos acompanhando pelo YouTube e Facebook do festival. Eu sou Elisa Pereira, sou poeta, escritora e recebi esse convite para mediar a mesa aqui com essas poetas incríveis, Poliana Souza e Alexandra Maia. Sejam bem-vindas. Nós vamos falar sobre a poesia do cotidiano. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Elisa. Bom, vamos começar então já contando um pouquinho para vocês quem são essas poetas aí maravilhosas. Eu vou ler aqui a mini bio da Poliana Souza. A Poliana é escritora, jornalista, baiana, natural de Feira de Santana. Siringe, seu livro de estreia, publicado pela editora Reformatório, foi o vencedor do Prêmio Maran de Poesia em 2020. Ela mantém uma página na plataforma Medium, onde ela escreve para a revista Mormaço, é aluna da Clipe na Casa das Rosas e foi uma das sortudas selecionada para o curso Fazedoras de Memórias Negras na Casa Sueli Carneiro. Bem-vinda. Obrigada, Elisa. Alexandra Maia é carioca, poeta e produtora. Lançou, em 2019, o livro de poemas Um Objeto Cortante, em 3 países, Brasil, Portugal e Colômbia. No Brasil saiu pela Numa Editora, em Portugal pela Gato Bravo e na Colômbia saiu pela Ediciones Vestígio. Seu primeiro livro de poemas, Coração na Boca, foi editado pela 7 Letras, em 1999. Publicou também 100 anos de poesia, um panorama da poesia brasileira no século XX, com Cláudio Rodrigues, pela O Verso Edições. Bom, eu fico muito feliz de receber vocês aqui nesse espaço literário. E então vamos já falar sobre poesia do cotidiano. Vou pegar uma carona aí no verso da Alexandra e perguntar para vocês como é colocar a poesia na ordem do dia. Alexandra? Obrigada, Elisa, pela apresentação. Eu queria agradecer a Fiaraxá por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do evento, a convite do Afonso Borges e do Tom Farias. Bom, como colocar poesia na ordem do dia? Isso é um desafio. Não é fácil, porque a vida atropela, né? Pelo menos a minha. São tantas coisas práticas acontecendo o dia inteiro que às vezes a poesia escapa da ordem do dia, mas eu acho que é um olhar. Às vezes é uma coisa que eu anoto, uma coisa que eu vejo, uma cena bonita, um diálogo de alguém que eu pego e roubo alguma coisa, um livro que eu leio. Então, a poesia vem muito de fora para dentro no dia a dia, na correria do dia a dia. Eu sempre lembro de uns versos da Adélia Prado, que eu gosto muito, que ela diz assim: às vezes Deus me tira a poesia, olho pedra, vejo pedra mesmo. E aí eu sempre lembro disso e penso, como é que eu vou olhar a pedra e vou ver mais que a pedra, dentro da pedra, outra coisa que não pedra. E então eu acho que essa busca do poeta de estar sempre conectado com essa sensibilidade. Escrever mesmo poema todo dia, eu pelo menos não consigo. Às vezes eu fico um tempão sem sentar na frente do computador para formatar um poema, mas estou sempre anotando, tem sempre aquele caderninho dentro da bolsa. Então estou conectada no meu dia a dia com a poesia através dessas anotações, que em algum momento viram um poema ou não, às vezes se perde. Né? Mas eu acho que é um olhar para a vida, na realidade. O colocar poesia na ordem do dia é uma predisposição de encontrar poesia nas coisas e estar antenada para internamente, principalmente, mas também externamente. Obrigada. Poliana?
Primeiro, gente, todo mundo, bom dia, Elisa, Alexandra. Também é maior alegria estar aqui, agradecer a Flerachá, a curadoria, lembrar, né, da nossa patrona. E, para mim, o que a Alexandra falou também faz muito sentido, porque também é um olhar afiado, né, um olhar atento ao cotidiano, atento ao dia a dia. E essa poesia se apresenta tanto no encontro quanto também na prática, né, do poeta. Acho que somos 3 poetas aqui, a gente sabe que a prática também leva ao refinamento, né, inclusive essa labuta cotidiana do poeta de escrever ou de não escrever, ou de só ver poesia, ou de só encontrar poesia e não necessariamente ter a prática, né, da escrita. Inclusive, falando com a Elisa ontem, eu perguntei se ela todo dia escrevia poesia, ou se ela todo dia pensava em poesia, que são diferentes, né? Eu acho que a gente todo dia encontra poesia em algum lugar do dia, seja na rua, seja dentro de casa, mas escrever é um outro processo, né? A gente sempre acha que precisa de algo mais, de um momento específico. Eu acho que conciliar essas 2 formas de enxergar, o encontro e a prática, falando, né, de poetas, falando para quem pensa, né, em escrever, ou quem escreve e quer desenvolver, é esse olhar atento. Às vezes ter umas personagens que buscam na rua ou que permitem encontrar na rua a poesia, né? E como a Alexandra falou, é um roubo. É algo que me fez pensar em uma música, são as próprias intervenções do dia a dia, visuais, na rua, são os diálogos que a gente acaba encontrando no meio do caminho, né? E esse olhar afiado, ele também ajuda que a gente encontre, que a gente perceba a poesia. E ela está aí, ela se apresenta. Obrigada, Poliana. Alexandre, quando eu ouvi o título do seu livro, foi automático, assim, eu me lembrei da música do Belchior, Ápalo Seco, e que eu gosto muito, né, que eu não vou cantar, né, mas ele fala: eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Esse verso sempre me pegou muito, assim, e quando eu li o título do seu livro, que eu já confessei para vocês que eu adoro o título de livros, me encaixou assim perfeitamente, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que você chegou nesse título, né, do objeto cortante. Esse título veio de um poema que eu posso ler aqui, inclusive, já começando as leituras de poemas. Esse é um livro que eu queria falar sobre o desejo, né? E aí, procurando o título do livro, enfim, tinha uma lista gigante, eu cheguei nesse pedacinho do poema que eu vou ler agora, e aí eu achei que resumia o que eu queria com esse livro. Então vou ler. Um desejo pode ser um objeto cortante, assim como uma ponte pode mais separar do que unir. Um objeto cortante dividiu minha paz. Enfim, tudo que esse é um poema curtinho, né? Dá vontade de ler umas 2 vezes para ele ficar redondinho. Precisa sentar. Exatamente, assentar. O poema curto, ele às vezes precisa sentar, ou precisa do Mostra silêncio. pra gente a capinha do seu livro. Aqui. Essa é a edição brasileira, saiu pela Numa, editora. Obrigada. Então foi assim, foi catando mesmo dentro dos poemas um verso, uma palavra que de algum jeito para mim resumisse a essência do livro, que era o desejo em todas as suas formas, a falta de desejo em muitos momentos, o desejo que corta, que muda a sua vida, o que te bota para andar, que te tira da cama, né? Sem desejo a gente não levanta nem da cama, não troca de roupa,
Então, pensando sobre essa força motriz, né, de criação muitas vezes, mas também de vida, foi que eu peguei esse título. Mas eu queria pedir permissão para voltar na pergunta anterior. Vai, fica à vontade. Poesia na ordem do dia. Quando eu estava escrevendo esse livro, teve um momento que eu parei, né? Eu escrevo caoticamente e tem momentos que eu paro e aí vou recolher o que eu tenho anotado, o que eu tenho escrito solto. E aí, quando eu comecei esse processo, eu resolvi que eu queria escrever um poema por dia. Então, eu botei a poesia, além de eu estar mergulhada no processo de escrita, eu tinha esse exercício de ter que escrever um poema por dia, independente de ser bom ou ruim, de eu estar com vontade ou não estar com vontade, de eu estar inspirada ou não estar inspirada. Eu todo dia tinha que produzir um poema. E aí acabei escrevendo um poema em cima disso, que eu queria ler também, porque eu acho que pode conversar bem com o que a gente está falando, que chama Um Poema por Dia. Diz assim: um poema por dia para não perder a mão, um poema por dia conquista sim e não, um poema por dia faz o corpo acalmar, um poema por dia deixa o espírito no ar, um poema por dia para meu país que desmorona, um poema por dia, uma febre que nos leva ao coma. Um poema por dia para a filha que apanhou na rua. Um poema por dia, pois podia ter sido a sua. Um poema por dia, se os dois lados têm medo. Um poema por dia, quando fácil é apontar o dedo. Um poema por dia, o amigo que pensa estar certo. Um poema por dia, aos 50 milhões que não quero perto. Um poema por dia para uma amizade partida. Um poema por dia, se só o tempo cura a ferida. Um poema por dia nesse Brasil que é nosso. Um poema por dia, pois poema é o que posso. Um poema por dia é mais que um grito de socorro. Um poema por dia é mais, e assim não morro. Um poema por dia, na espera de um ou outro verso. Um poema por dia, por um tempo não tão perverso. Maravilha. Esse poema, Obrigada. o Brasil entra no livro, né? Sim. Você poesia desejo, Alexandra, hoje, assim, a imagem, a roupa, o vermelho, tá? Exatamente. Tá Muito assim. bom. Como o Brasil vai estar fora da nossa poesia, né? Nesses tempos, impossível. Poliana Souza lançou Seringe, que, aliás, como eu já falei na mini bio, o livro já nasceu premiado, né? Levou aí em 2020 o prêmio Maran de Poesia. Eu queria que você trouxesse para a gente aí o que significa Seringe e por que você escolheu esse título. E o Seringe, né? Ele saiu pela editora Reformatória ano passado. E seringe é uma palavra adormecida, né? Eu tive muitos anos ligada à veterinária, estudando veterinária. E seringe é o órgão que permite a vocalização das aves. Então, por si só, é um termo muito poético, que já era guardado em mim. E o livro ele é dividido em alguns passarinhos, né? O papacapim, olha agora. Esqueço todos os passarinhos, meus passarinhos, mas são divididos em passarinhos. Tranquilo. E o título é justamente essa busca ou essa liberdade em cantar e lamentar, né? São os cantos dos passarinhos. E hoje eu tenho até a liberdade em dizer que eu escrevi o livro em poucos dias, e foi justamente em dias, como a Alexandra falou, em dias de processo, né? Onde surgiram mais de um poema, lógico, mas eu acredito que tudo isso é um deixar fluir de coisas guardadas, né? De memórias guardadas, de percepções guardadas. Que a gente, além de anotar no caderninho, né? Como a Alexandra falou também, se anotar no caderninho, eu também anoto muito no caderninho, se vem uma ideia, se vem algo assim. A gente vai anotando em outros lugares da memória também. E eu acho que a prática da escrita é lugar para que a gente retome também essas percepções que até mesmo o subconsciente né, deixa ali guardadinho, deixa ali para o momento da página.
Eu amei muito a poesia de Alexandra, já conhecia, mas essa agora é linda demais. E eu quero ler também uma de Siringe, que, inclusive, sai um pouco prosaica, e muitas vezes esse encontro é de passagem, né? Essas cenas que a gente vê no dia a dia, ela é de passagem, tem um ritmo, às vezes, um pouco prosaico, e é a conversinha. No passeio, a proximidade do teu parapeito me convida a uma conversa de rua. Conto do contratempo, um vendedor de conta. Ao me confundir com um turista, ofereceu-me Iemanjá em cores de Bahia. Subi o vermelho, saí caçando com quem dividir. Vi costas e muralhas simpáticas, mas parar mesmo não senti que devia. Então, te avistei na privacidade de fora. Trouxe algo só meu, divã, de ladrilhas. Então, é a poesia dos encontros. E Siringe é isso. Siringe tem encontro ancestral, encontro de família, encontro de rua, tem também lamentos, né? Dentro desses encontros, porque o cotidiano também é pesado, o cotidiano não é fácil, o Brasil não é fácil, nossa pele, né, não é fácil. Então, essa liberdade de percepção e também de elaboração, né? Porque quando você coloca no papel, quando você faz disso um texto, a gente está falando de poesia, mas seja qual for o formato desse texto, relato ou prosa, tem essa percepção também, essa possibilidade de elaboração. Eu acho maravilhoso. Além dos nadas, a poesia também serve ou não serve para elaboração, né, para percepção de tudo. Obrigada, Poliana. Eu queria ler, na verdade, como eu falei, o roteiro serve só para dar um norte, né? Mas já estou eu aqui atrapalhando meu roteiro. Eu queria ler um trechinho de uma crônica da Dalva Maria Soares, que está nesse livro aqui, Para Diminuir a Febre de Sentir. E só para provocar também uma coisa que eu acho muito interessante, por sermos mulheres, né? A gente tem toda uma polêmica aí do lugar da mulher na escrita, que nos últimos anos tem aumentado, tem melhorado, mas a gente sabe que a mulher na escrita ainda é um desafio, né? A mulher ser reconhecida, né, dentro da literatura ainda é um desafio. Então eu queria ler esse trechinho aqui da crônica. A crônica o título é A Janta Tá Pronta? Então vou ler só um trecho. 11 em ponto, tempero o feijão. Como Helena, também me entedio com uma literatura de grandes feitos, de grandes personagens, salvando o mundo. Sinto falta de uma escrita com cheiro de alho, de sabão em pó, de água sanitária e de amaciante. A caneta com cheiro de cebola, porque a ideia surgiu enquanto se preparava o almoço. O caderno sujo de óleo, porque passo os dias na mesa da cozinha. Sinto falta de personagens que lavam sua roupa, que cozinham sua comida, que levam os filhos para a escola. É aqui, na mesa da cozinha, que vou juntando os ingredientes da minha escrita. É neste lugar que devagarinho as letras vão se formando sobre o teclado e vão marcando pouco a pouco as páginas em branco. Computador, livros e cadernos dividem o espaço com um pote de pimenta, a lata de pão, o vidro de azeite. É mexendo uma panela e outra que vou dando sentido ao vivido e experimentado. As anotações e os rascunhos estão todos marcados. Uma gota de gordura que caiu do prato, a marca da pata do cachorro, que de tanto esperar já ficou entediado, pingos de café entornando que apagaram o escrito, pingos da sopa, que coloriram o urucum, justamente a passagem onde escrevi sobre o caboclo. É aqui, no espaço da cozinha, que vou colocando os temperos e arrumando lentamente as ideias na cabeça, na expectativa que o resultado dessa escrita fique gostoso. Ela continua, mas eu vou parar por aqui. Então, só para dizer também como que é para nós, mulheres, né, essa escrita, dividir essa escrita com todo o resto, né, que os filhos, né, a Alexandra Maia é mãe, aí tem o estudo,
tem muitas vezes o trabalho secular, né, o trabalho fora, mas nunca que a gente chega em casa e se dedica completamente à escrita. Então tem a janta, tem o almoço, tem a casa para arrumar, tem a gata, tem o supermercado. Como que é isso? Como que é administrar isso para vocês, que também faz parte, né, da poesia do cotidiano? Eu tenho um poema curtinho, que, enfim, tá inédito, não guardado, mas você estava lendo, eu lembrei, que diz assim, eu nem sei se é assim, porque eu estou falando de cabeça, eu geralmente não decoro, mas esse se chama Uma Raiva, sair do poema para dar o jantar. Às vezes você está lá no meio do poema, inspirada, e aí, enfim, tem que parar, porque está na hora. Achei linda a crônica, só achei ela muito calma. Eu ia estar irritada. Acho que eu sou mais raivosa que ela. A Dalva é mineira. Exatamente. Igual eu também sou mineira. Mas mineiro vai na vantagem para poeta, né? Não sei o que vocês botam no leite das crianças. Todo poeta mineiro é bom. Tem muito poeta bom em Minas, é verdade. É impressionante. Mas você estava falando sobre o espaço da mulher, né? E é verdade, durante, assim, até muito pouco tempo, a mulher não tinha espaço na literatura, ela não era levada a sério, tem até essa história, é poeta ou é poetisa, a poetisa tinha uma coisa um pouco pejorativa, mas eu acho que isso já mudou radicalmente, principalmente na poesia. A poesia contemporânea hoje, ela é muito das mulheres. Desde o início da pandemia eu faço uma live chamada Poesia Livre, né, que eu converso com poetas contemporâneos, e o meu grande desafio é encontrar os homens. Onde estão os homens? Porque tem tanta mulher interessante, das mais conhecidas, como, sei lá, Angélica Freitas, Ana Martins Marques, até muita gente boa, com um trabalho forte de personalidade, com uma voz já interessante, publicando. Então, eu acho que, pelo menos na poesia, as mulheres já estão muito na frente. Tem homens bons também, mas eu estou falando de quantidade. Sim. Que antes era o oposto, né? Você tinha muitos poetas homens bons, conhecidos, e tinha poucas mulheres. Eu acho que essa nova geração era toda de mulheres, e vem os homens também, alguns. Mas eu acho que as mulheres têm, não sei, tem mais força mesmo na escrita, mais o que dizer, ou se colocam mais, e não sei. Mas na poesia eu acho que estamos anos-luz dos homens hoje em dia. Esse livro que eu fiz, chamado 100 anos de poesia, né, que era um panorama da poesia brasileira no século XX, eram 100 poetas. E desses 100 poetas, eu acho que tinha, sei lá, 15 mulheres. Eu não lembro o número certo, estou chutando, sou péssima para números, mas eu lembro que a diferença era enorme, e eu lembro de eu falando, mas gente, onde estão as mulheres? Cadê as mulheres? Não tem mulher. Então, mas eu acho que esse problema a gente já resolveu. E acho que com talento mesmo, porque são todas muito boas, tem muita gente boa. E aí, para tratar desse assunto, eu queria ler um poema que eu escrevi para minha bisavó. A minha bisavó, ela, início do século XX, ela era aquarelista. E ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira mulher a sair de casa, porque antigamente as mulheres pintavam dentro de casa. E ela foi a primeira mulher a sair e pintar fora de casa, que é pintar paisagem. Então, tem quadros dela do Rio de Janeiro, no início do século XX, lindos, de paisagem. E ela ficou conhecida por isso. E ela, quando casou, parou de pintar, porque aí virou dona de casa, né, senhora de casa, mãe, enfim. E aí eu escrevi esse poema, que é um poema que eu escrevi em cima do poema da Adélia Prado e do Drummond. Então, cometi essa ousadia poética, que chama Com Licença Poética 2. Quando parti, um olho torto desses que falam nos cantos disse: vai, Alexandra, ser sombra na vida. Cargo muito ingrato para a mulher essa espécie tão dividida.
Acolho o desafio que me cabe e não quero fugir. Tarefas miúdas que não vale contar, Bogotá, onde me falta o ar, os filhos que tento cuidar. Mas quando trancada, escrevo. Com pedras, abro buracos na parede da minha sala, escavo túneis, busco uma ponte com outras tão perto de mim. Estar ao meio é dor demais. Já a vontade de ser assassina vai até a minha bisavó, que no início do século XX ousou sair à rua para pintar. A jovem, atrás do cavalete, era tímida, magra, sensível, quase não pintou, foi parada para casar. A moça atrás do cavalete das aquarelas. Ser sombra na vida é maldição de ontem. Vai carregar bandeira. Essa, sim, é a missão de todas. Mulher é múltipla. Eu vou. Eu li esse poema maravilhoso. Linda, Alexandra. Maravilhoso. Obrigada. Nada. Poliana. Tomando um pouco, Elisa, eu acho que ainda é muito difícil mulher escrever. Muito difícil. E concordo com a Alexandra que a gente tem um cenário hoje muito diferente, principalmente na poesia contemporânea, né? Na literatura contemporânea, com muitas mulheres escrevendo. A própria Angélica Freitas, como a Alexandra citou, que é um marco para a nossa poesia contemporânea. Mas ainda é muito difícil escrever, principalmente se você pertence a algumas classes sociais, ou se você é mulher e tem ainda mais alguns plus sociais, né? Quando eu digo plus, eu quero ser irônica. Mas quando você não tem um quarto só seu, eu acho que é mais complicado, quando você tem que estar na cozinha, não servindo só a sua família, mas outras famílias, né? Então é um processo que é lindo, maravilhoso, mas não é só isso. E eu acho que a poesia contemporânea também traz muito isso agora, esse espaço, sabe, de outras vozes, de próprias vozes falando, né? Porque a realidade da mulher também tem recortes ou tem atravessamentos raciais e classe. E eu acho que o cotidiano também da gente sempre foi muito, por exemplo, passado no samba, né? Nas escolas de samba, em projetos de voz e de poesia, que viram isso tudo, né? O social, que é a identidade brasileira por si só. Então, em partes, eu acho que a gente está, sim, caminhando muito, inclusive é uma mesa toda feminina, inclusive 2 mulheres negras aqui na mesa, mas ainda é muito difícil. E acho que o nosso projeto também, né? Acho que o nosso projeto como sociedade é facilitar esse encontro com a poesia, e permitir esse encontro com a poesia em lugares como a Fleury-Achard, que a gente sabe que também não chega em todos os lugares. Mas eu lembrei agora que o Fleury-Achard distribuiu papel de pão, né, com poesias de Itamar Vieira. O que é mais poesia do cotidiano do que papel de pão com poesia de Itamar Vieira, né? É maravilhoso isso. E eu acho que essa é a essência de ser como o pão. Mas muitas vezes a gente está dando pão, tanto em casa, quanto na casa de família, quanto em outras casas, que é uma realidade que existe. E é muito... existe muito, né? É constante. Mas sem deixar um tom, né? Essa coisa da poesia da mulher, ou é confessional, muitas vezes, né? Dentro desses quadradinhos que muitas vezes colocam, ou é confessional, ou é de denúncia, e ambas acabam sendo categorizadas ou sendo vistas de forma muito quadradinha. E o que é bem fluido, né? Acho que a gente tem muitas poesias, porque temos muitas mulheres, muitas vozes diferentes. E para mim ainda é um ato de resistência escrever também. E acredito que para todas nós, né, como mulheres. Eu acho interessante, né, a Alexandre ter trazido esse livro, né, que foi publicado há tantos anos atrás. E eu acredito que as mulheres já escreviam, né, sempre escreveram, né? Assim como sempre também praticaram outras artes, como você trouxe da sua
bisavó. Bisavó. E só que, na verdade, não eram publicadas. Então, se não são publicadas, não são conhecidas, né? Ou muitas vezes foram publicadas sim, mas foram apagadas, né? Foram isoladas, porque quem fazia a crítica eram homens. Então, também os homens fazendo a crítica, eles vão muitas vezes escolher os próprios homens, né? Então, as mulheres ficam ali escondidinhas, apagadas, né? Então, eu também acho importante a gente trazer isso, né? Que é importante a escrita, mas também é importante a mulher ocupar esses lugares dos prêmios, da curadoria, da crítica, para ter esse olhar, né? Não que o homem não possa falar sobre uma mulher, não que o homem não possa fazer uma curadoria, não estou trazendo essa polêmica, mas é diferente, né? É importante também essa diversidade, é importante que a mulher também ocupe esses espaços, né? E eu acho que o que aconteceu também é que começou a abrir esse caminho, né? As mulheres começaram a ser publicadas, mulheres criticando mulheres, criticando no sentido de fazer uma análise, né, daquele trabalho, tudo, crítica literária, eu quero dizer, trazendo essas mulheres para o holofote, né, inclusive trazendo as que foram apagadas, né, a Poliana falou no início, lembrando que a Flieraxá está celebrando, né, como patrona dessa edição, Maria Firmina dos Reis, né, diga-se de passagem que foi uma das escritoras super, mega apagadas, né, há pouco tempo que começou-se a falar, né, de um trabalho, né, incrível, e também não podemos esquecer que era negra também, então como a Poliana trouxe, é outro plus social que nos deixa fora aí do caminho, mas eu acredito sim que a literatura está avançando nesse sentido de tirar esse palquinho, sabe, da intelectualidade, de abrir caminhos, né, para vozes diversas, né? A gente tem aí hoje Conceição Evaristo como referência, para mim é uma grande referência mesmo de uma mulher negra que abriu e tem, né, feito esse trabalho de abrir caminhos. Eu queria só para a gente continuar aqui lembrar eu lembrei de uma jornalista, a Jéssica Moreira, ela lançou um livro que chama Vão. E esse livro, Vão mesmo, V-A-O, Vão. E esse livro ela escreveu enquanto ela fazia o trajeto de metrô. Então o livro, ela está falando sobre coisas que aconteceram no metrô de São Paulo. E só para a gente pensar nessa coisa do que a gente está falando do cotidiano, e que eu acho, né, quando a Alexandra falou que tem muito mais mulheres poetas, que talvez seja esse o nosso diferencial, né? A mulher, eu acho que ela se autodesafia, né? Imagina você escrever, porque ela fala que ela escrevia todo dia, ela entrava no metrô e ela ia escrevendo. Então, eu acho que a mulher, ela abre caminhos, não tem, eu vou abrir esse caminho, eu vou fazer alguma coisa acontecer. E eu acho que, de repente, é uma coisa meio que da nossa característica mesmo, né? Essa coisa desse poder de criação que a mulher tem, né? De dar luz, né? E essa luz aí pode ser tanta coisa, né? Além de um bebê. Né? Então, vamos ler mais um poema aí, cada uma de vocês, para a gente continuar. Eu lembrei de um ali. E até é interessante, né? Dentro desses quadradinhos de poesia confeccional, poesia de denúncia, ou seja lá, algum outro, às vezes a poesia, né, da mulher enquadrada, a gente tem essa linha entre os dois, assim, né, que acaba vindo também muito na nossa poesia, justamente por esse apagamento, por esse silenciamento de anos. Então a gente sente sempre a necessidade ou melhor, eu sinto necessidade de falar sobre o que não é dito. E de escrever também sobre o que não é escrito, né? O que não é, o que a gente sabe, mas não encontra em livro, por exemplo, né? A gente sabe, a violência está todos os dias em nossa cara, né? De manhã cedo no jornal, quando a gente sai para a rua, mas
ter essa percepção na poesia, eu acho que também é um dos plus, já que a gente está usando esse termo, né, disso tudo, de criar. E vou ler Drama Velado, eu lembrei agora, não ia ler a poesia, mas me ocorreu. Não me permitem falar de amor ou escrever bobagem, assim como uma guria qualquer. Tagarelar de minhas abobrinhas, sem deixar escorrer coriza pelo nariz redondo, sem mostrar o dedo faltante da mão que escreve, sem ralar a perna que queda no asfalto. Sem o cheiro do fim amargo, longe de teu drama expressivo, tu és só uma preta em drama velado. Poema de denúncia? Poema. Poesia de mulher. Poesia de mulher. Poliana, poema. Tem nada de poema de mulher. Que isso é uma forma de diminuir, né? Poema de mulher. Sim. Homem pode falar dos dramas deles lá e é poema. A mulher, não. E se a gente fala, é categorizado. Então, é poesia. É poesia. É nossa poesia, que cabe em tudo. Exatamente. Eu vou ler um poema que eu acho que conversa com o que a gente está falando aqui, que chama Revelação. Nunca quebrei copos ou saí gritando nua no meio da rua. A essa loucura exposta, estampada na testa, não me atrevo. Minha crise é particular, com um sorriso na boca, a mente em erupção. Meu ser rasgado não se mostra em público. Aos salões reservo a boneca de louça, a leoa, a anciã. Pois que uma outra se revele, que seja má e feia, estúpida, cruel, eu sempre a bonitinha, certinha, comportadinha, tadinha. Prefiro ser a putona, a vaca, a paca, ter os pensamentos de um monstro, mas originais, e voltar para frente, os meus pés sempre atrás. Muito bom. Muito, muito bom. A Alexandra já falou aqui, né? Mas eu vou pedir para você falar mais um pouquinho. Eu vi que você começou no meio da pandemia, né? Em 2020, um projeto digital, que são as lives, uma série de entrevistas ali no Instagram, e que já está lá na 100ª edição, né? Coisa muito boa. E conta aí um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Quando saiu o Objeto Cortante, né, foi final de 2019, novembro de 2019. E eu estava morando na Colômbia nessa época. E, enfim, a gente lança um livro, a gente quer trabalhar o livro, né? O que eu vou fazer? Eu sempre gostei, eu faço recital há anos, eu trabalho falando poesia há muito tempo, então eu gosto de criar coisas que possam divulgar a poesia, enfim. E naquele momento eu tinha um livro para divulgar. Eu estava cheia de planos, veio pandemia, me vi trancada dentro de casa, e aí me deu um certo desespero. Falei, o que eu vou fazer? E aí, numa noite de insônia, eu já tinha pensado, aí começou esse movimento de lives, né, que eu não sabia nem que existia, porque eu sou meio lenta com essas coisas. Aí eu pensei, vou fazer uma live do livro. Mas apesar de não parecer, eu sou tímida. E aí eu falei, não, isso eu não tenho coragem de fazer. E aí continuei pensando no assunto. Chega uma noite de insônia, eu falei, quer saber, eu vou fazer live de poesia. Já que eu não vou ter como divulgar meu livro agora, eu vou conversar com as pessoas sobre poesia. Eu estou trancada dentro de casa, vou aproveitar essa ferramenta bacanésima que é o online para conectar com outras pessoas. E aí veio nesse formato que era... Eu comecei, quando a live começou, que foi final de abril, né? Foi logo no iniciozinho da pandemia, abril de 2019, eu fazia live 2 vezes por semana, louca. Uma vez por semana era um papo com um poeta e uma vez por semana eu convidava um ator e nós líamos e lemos, que eu faço até hoje isso, poemas de um grande poeta e vou contando a história dele. Então, o primeiro ano de live foi assim, 2 vezes por semana, não sei nem como é que eu dava conta, mas eu estava trancada de casa, conseguia focar, e acho que foi também uma forma de não pirar. E como eu fui atriz, né, até, 27 anos de idade.
Então, eu conheço muito ator, então para mim é fácil ir conseguindo os atores. Então, o projeto foi andando assim. Quando chegou 2020, já está em 2020, eu passei para uma vez por semana. Não, 2020 2021. 2021 eu passei para uma vez por semana e continuo fazendo. E várias pessoas já me perguntaram, mas você vai parar? A pandemia acabou. Mas eu adoro fazer. Eu adoro conversar sobre poesia. É uma forma de eu trazer a poesia para minha ordem do dia e uma forma de me obrigar a estar sempre conhecendo gente nova. E eu falei, não vou parar, não. Agora eu faço uma vez por semana e, por exemplo, essa semana eu não estou fazendo porque não dá, não tinha como botar mais uma live na minha vida. Mas semana que vem eu vou fazer e eu adoro. E agora eu vou transformar as lives em podcast, porque muita gente fala assim, eu queria ver a live do fulano, mas o ruim é que no Instagram você tem que ficar ligado no Instagram, você não pode fazer outra coisa e ouvir a live. E aí agora eu estou nesse processo de transformar as lives em podcast e disponibilizar, porque são papos muito legais. E, enfim, conversei com muita gente bacana. E que bacana. O maior orgulho desse trabalho, porque acabei conhecendo, conectando, fazendo uma rede com os poetas bem legal. E também falar poemas, sei lá, até Drummond, Pessoa, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, Adélia Prado, ter essa alegria, né, de ficar uma hora falando poemas com um ator que eu admiro é uma bênção para mim. Para mim é um programa que é o tipo de programa. Muito gostoso, né? É muito, muito. Então é isso. Enquanto tiver gente ouvindo, eu vou estar fazendo. No dia que eu abrir a live e não aparecer ninguém, aí eu penso em parar. Mas, por enquanto, geralmente, na live com os poetas, geralmente tem umas 30, 40 pessoas. Live com ator depende, né? Já tive live com 800 pessoas, às vezes 200. Aí depende do ator, que aí o ator traz, né? Claro. E é uma forma de levar poesia também, essa live com os atores, para pessoas que não leem poesia, que não têm contato, que não conhecem. Enfim, é um projeto que eu curto muito fazer. Bacana, parabéns. Parabéns. Obrigada. Poliana, eu fiquei lá olhando lá as suas coisas, lá no site, e eu vi que você tem um projeto de escrita criativa que leva o mesmo nome do seu livro, é Seringe. Então, queria que você contasse um pouquinho como que funciona, como que é esse projeto. Seringe é um projeto antigo, né? Que agora eu tomei coragem de pôr no mundo, que são oficinas de escrita criativa, com também possibilidades, né, de bolsas para pessoas negras, trans ou com deficiência, e que é justamente um trabalho para a gente perceber a poesia ao nosso redor. E a prática da escrita também, né? Com algo menos canônico, né? Menos ritualizado, ou se ritualizado, mas com os próprios processos, né? Com a descoberta dos próprios processos criativos. Então, as oficinas são para isso, para que a gente faça exercícios tanto de percepção, né, da poesia no dia a dia, quanto da escrita e do refinamento da escrita, por meio disso também. E quebrar isso, essas ideias do que você precisa, do que você não precisa. E sim, por onde você começa, né, por onde você pode começar. E aí eu também falo da ideia das personagens, né, dos personagens para a gente encontrar. Então tem uma forma que eu utilizo, que é o pirata, o andarilho e o filósofo, a pirata, a andarilho e a filósofo, para a percepção dessas poesias, dessas formas de poesia, né? Que é isso, às vezes a inspiração vem de um outro poeta ou de um outro artista, e aí meio que você rouba, né? Como diz aquele livro, Roube como artista, mas na verdade é uma percepção, inclusive, da arte do outro, tem um prolongamento disso, e tem também as filosofias da vida que a gente encontra, né? Ancestralidade, memória, o dia a dia, os diálogos que a gente tem com família, com amigos. E tem essa
personagem, ou essa persona, né, que é o andarilho, né, que é quem anda pelas ruas e também percebe cenas cotidianas, percebe poesia cotidiana e colocar aquilo na escrita, né. Então eu achei muito massa que você trouxe isso, Elisa, da poesia escrita, né, no metrô, porque é basicamente isso, né, o reconhecimento de um processo, inclusive de um ambiente que lhe permite ter esses processos de criação, né, e do próprio processo criativo. Se eu, todo dia, se eu caminho, se eu tenho que ir trabalhar e pegar o metrô, por que não fazer desse caminho um caminho de processo criativo? E é isso, as oficinas são uma orientação, mas para dividir e também aprender com os processos do outro, né? Na escrita criativa, com música, com exercícios, por aí. Bacana, bacana. Eu lembrei aqui de uma coisa que, na verdade, normalmente as pessoas perguntam no início, né? Mas vou perguntar agora. Se vocês têm alguma inspiração, assim, alguma pessoa, algum escritor, ou músico, enfim, ou parente, não importa, né? Não precisa ficar preso na questão da poesia, mas se vocês têm alguém que vocês trazem como referência, né? E aproveitando essa pergunta, responder também quando foi que pegou, quando foi que caiu a ficha? Tipo, eu quero escrever poesia. Vocês têm essa lembrança, esse marco, assim? Pode ser Alexandra. Vai, Alexandra. Pode ir, vai lá, Poliana. Vai lá. É que eu lembrei que, falando disso, a gente tem muitas referências hoje na própria Filarachá, né? Geni Guimarães, Conceição Evaristo, Tom Farias, são referências maravilhosas, assim, são grandes referências. Tom com a disciplina, né, com a pesquisa e também com a escrita, Conceição com a escrevivência, a própria Geni também, a poesia maravilhosa, uma poesia de qualidade literária e de ancestralidade também, principalmente, né, para mim, como mulher preta. Mas uma luz, assim, que eu sei que existe na minha poesia é a de minha avó. E a Alexandra trouxe, né, a bisa dela, a bisavó, para a conversa. A gente tende a trazer mesmo. Porque o primeiro poema que eu escrevi foi para minha avó. Assim, o poema na estrutura mesmo, que eu bati o olho e falei, que estrutura bacana, sabe, de poema, e que, inclusive, até afinei esse olhar, foi uma poesia para minha avó. Inclusive, vou aproveitar e ler essa poesia. Tá no Seringe também? Tá no Seringe também. Chama A Voz. Fruto de desarvoramento, não conheceu seus pais, não conheceu seus filhos, não se conheceu. Feitio de ama, herdado sem papel, de pouco seio tornou-se úbere. Azar da sorte de ser mãe, tal como se espera, doou um pedaço de si para cada cria. Repartida em 15, reunida em caixa, dor ancestral, culpa cristã. Esse foi um dos primeiros poemas, foi o primeiro poema que eu escrevi, assim, nessa estrutura mesmo. Lógico que escrevia muito em diários, escrevia muito, sempre escrevi muito, mas esse, inclusive, foi o primeiro para o livro, né? E ela, né, Maria de Senita Alves de Souza, é uma luz em minha poesia. E quando eu falo dela, eu falo de tantas outras. Quando eu falo dela, eu falo também de Conceição Evaristo, eu falo de Geni Guimarães, eu falo de Sueli Carneiro, eu falo de minha própria mãe, eu falo de você, Elisa. Então, eu acho que a ancestralidade é a minha maior guia, assim, na poesia. Obrigada. Eu lembro quando eu entendi que eu estava escrevendo poesia. Eu sempre li poesia. Eu tive um namorado que era louco por poesia, e aí, através dele, eu me apaixonei pela poesia. E aí, comecei a ler. Mas se eu fosse citar uma mulher que
que me marcou na infância, foi Cecília Meirelles com o Isto ou Aquilo, que era o meu livro predileto. Eu sabia de cor os poemas, e então minha referência afetiva é a Cecília Meirelles. Depois vieram muitos outros, que, enfim, não precisa nem estar, né? São todos os grandes. O Goulart também foi um poeta muito importante para mim. Fernando Pessoa, Drummond, Adélia Prado, uma paixão, assim, um amor que eu tenho por ela, Manuel de Barros. São muitos. Manuel de Barros, maravilhoso. Eu sou apaixonada, então tem fases, né? Mas o marco inicial do meu amor pela poesia foi Cecília Meirelles. Depois eu aprofundei através dos outros. Mas eu comecei a escrever por acaso, na realidade. Eu estava numa época muito conturbada, eu comecei a escrever já aos 25 anos. Eu não gostava de escrever, eu odiava escrever, para falar bem a verdade. Se me pedir para escrever uma redação, para mim era um suplício. Mas aí eu estava num momento de crise, eu fui ler um livro do Jung que chama Memórias, Sonhos e Reflexões. E em determinado momento do livro ele diz: se você quiser entender os seus sonhos, escreva os seus sonhos. Deixa um caderno do lado da cama e escreve. Eu fiz isso. E aí acordava para escrever os sonhos, e aí do sonho comecei a escrever umas outras coisas. E aí escrevi durante muito tempo esse caderno. Não mostrava para ninguém, enfim. Nessa época eu morava em São Paulo com amigos, e aí meu amigo falou: o que você tanto escreve nesse caderno? Eu falei: não é nada. Ele falou: mas eu queria ver. Eu falei: tá bem. Eu comecei a ler. Ele falou: você sabe que isso é poesia, né? Eu falei: não é nada, é só umas coisas aí que eu anoto. Ele falou: não, tudo bem, mas é poesia. E aí, a partir daquilo, eu comecei a olhar com outros olhos. Eu falei: acho que talvez seja. Enfim, ainda fiquei escrevendo durante um tempo até entender que eu escrevia poesia. Foi um processo meio sem querer, e depois que eu mergulhei nisso e que descobri esse prazer, eu nunca mais larguei, né? Viciei. Maravilha. Me lembra da validação, né? O que foi? Estamos caminhando para o fim, mas me lembra da validação, né? Nossa, que também tem isso. Quando alguém fala que é poesia, tem que acho que é comum também. Como eu não gostava de escrever, eu nunca pensei que eu fosse escrever alguma coisa. Então eu fazia assim, eu não me reconhecia como uma pessoa que escrevia. Uhum. Mas você tem razão, tem uma história de validação. Eu acho que tem o reconhecimento, né, de alguém. É necessário. Bom, meninas, a gente está caminhando para o final. Eu queria aproveitar. Já? Olha só. Queria aproveitar e pedir para vocês deixarem aí, né, rapidinho o agradecimento de vocês, e se vocês quiserem deixar alguma rede específica também, eu acho que é importante, né? Fique à vontade. Bom, queria agradecer primeiro, Elisa, você por esse papo gostoso que a gente, enfim, eu estava um pouquinho nervosa, você me deixou super à vontade. Poliana, adorei te conhecer, prazer. Eu quero achar de novo por esse espaço. E, bom, quem quiser me encontrar, Instagram é a forma mais fácil, que é o @AlexandraMaia. E o livro é esse aqui, Objeto Cortante. É fácil de achar na Numa Editora, no site. Acho que na Amazon também acha fácil. Na Travessa tem também, no Rio. E isso, obrigada, super obrigada por essa manhã falando depois de vocês. Poliana. Elisa, também agradecer a você. Eu sou nervosa, né? Então, não é que eu não estou menos nervosa, mas eu estou fingindo costume. Mas você é maravilhosa, muito bom o papo, muito gostoso. Alexandre, também, prazer novamente. E espero que a gente se encontre pessoalmente também, todas nós. E Siringe, né? Ele pode ser encontrado, né, no site da editora Reformatório, também está na Amazon, e algumas outras livrarias. E dizer também, agradecer ao Flyer Chá pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito especial estar aqui hoje. E caso alguém queira encontrar e
papear sobre poesia, sobre qualquer outra coisa, lá no @Poliana Souza, Poliana com dois L's e Y, Souza com S. Na época era chique. Então, agradecer a todo mundo e também dizer que ele tem programação aí pela frente, né, para a gente aproveitar. Obrigada. Obrigada, querida. Bom, quero então agradecer, né? Eu gostaria de convidar todos vocês também para acompanhar a programação da 10ª edição do FLI Araxá. Lembrar que o tema deste ano é abolição, independência e literatura. A patrona é Maria Firmina dos Reis, em celebração ao bicentenário do seu nascimento, e o autor homenageado é o escritor baiano Itamar Vieira Júnior. A programação está incrível. Meninas, muito obrigada, foi um prazer muito grande estar aqui, bater esse papo com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. Já estou seguindo vocês lá no Instagram, no Face. Eu estava nervosa também, mas que bom que vocês ficaram à vontade. Agradeço muito à equipe de produção, ao convite. É um prazer imenso estar aqui na FLI Araxá. Obrigada a Jéssica Borges, que nos acompanhou aqui também, fazendo a tradução do nosso bate-papo. É isso aí. Beijo grande. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui no YouTube, Facebook. Depois a gente vai ver lá se tem algum comentário e, se possível, a gente vai responder. Beijo, meninas. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.